Então, vamos tocar o pau. Vamos lá? Pode ir? Tá. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores auditores, procuradoria, secretariados, advogados aqui presentes, demais partes. Vamos iniciar aqui a sessão do dia 15 de agosto de 2023, segunda comissão disciplinar. Já iniciamos com processo preferência, processo 747, Ibrachina Futebol Clube e Grêmio Esportivo Prudente, cujo o nosso auditor relator é o doutor Marcos Roberto Lopes Reis. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Um abraço a todos. Vamos iniciar, então, pelo 747. O 747, conforme Vossa Excelência mencionou, válido pelo Campeonato Paulista Sub-17, a partida do Ibrachina com o Grêmio Prudente. E traz aqui como denunciado a própria agremiação do Ibrachina Futebol Clube. A doutora Procuradoria menciona aqui, denuncia no artigo 191, inciso 3º do Código. E o relato do árbitro na súmula é que não houve a execução da música tema da Federação de Futebol, Paulista de Futebol, e tampouco o Nacional Brasileiro. Então, diante disso, foi denunciado na letra do artigo 191, inciso 3º. Não há antecedentes da agremiação do Ibrachina, e a súmula expressa tal como consta a denúncia. Esse é o relatório, senhor presidente. Foi? Bom, vamos à defesa, então, caso tenha produção de prova. Sim, nós juntamos a declaração do operador de som da partida, que infelizmente não pôde comparecer porque ele é de uma empresa terceirizada, por isso ele fez uma declaração de próprio punho contando o que aconteceu. E o senhor Fábio, que também é o administrador da Arena Ibrachina, que estava presente na hora do jogo, para contar um pouco, esclarecer o que aconteceu efetivamente. Por favor, então, senhor, pode vir aqui explicar para a gente o que houve. Pode sentar, pegar o microfone, é à disposição aí do nosso auditor. Desculpe, eu não perdi seu nome? Fábio. Fábio, tudo bem? Boa tarde, obrigado por ter vindo. Explica pra gente qual o motivo de não ter sido tocado o hino, nem a música da federação, por favor. Boa tarde. Momentos antes da partida, o técnico estava no estádio, ele ligou o som, estava funcionando tudo normal, placar, estava tudo tranquilo. Assim que os times entraram no campo, tentou soltar o hino e a gente teve um problema no som. E esperaram mais ou menos 1 minuto, a gente saiu correndo para pegar a caixinha de som, para tentar baixar do celular para a caixinha, só que não deu tempo. Foi aconteceu na hora, tanto é que em seguida foi um técnico lá, outro mexeu e arrumou o som. Nunca tinha acontecido isso antes. Tá, mas depois ele funcionou ou não funcionou? Funcionou. Funcionou? Funcionou. Mas não tocou o hino, quer dizer, não teve... Os clubes já estavam em campo. Ok. Eu estou satisfeito, presidente. Qual que é a defesa? A senhora falou que tem um... Doutor Eduardo, tem alguma pergunta? A procuradoria? Vamos ver a declaração, se a doutora consegue ler lá para a gente? O microfone, sim. Obrigado. Também daqui eu não consigo enxergar, não. Eu, Rafael da Silva Estadioto, CPF número 403-751-75822, para efeito de gravação, da empresa All Vision Técnico de Som, responsável pelo funcionamento dos equipamentos na partida de 5/8 de 2023, às 11 horas, na Arena Ibrachina, pelo campeonato Sub-17 de 2023, informo que, na hora do jogo, houve um problema técnico na mesa de som que foi sanado após o início da partida, do jogo. Não se sabe a causa do problema, mas a empresa responsável já foi contratada para fazer as novas atualizações e manutenções no sistema de som da Arena Ibrachina. 15/8, ele assinou e colocou o CPF. Obrigado. Procuradoria aqui. Senhor presidente, boa tarde a todos. Boa tarde ao Fábio, boa tarde à nobre defensora do Ibrachina. Eu estou com uma dúvida aqui que talvez ajude a esclarecer e, quem sabe, até elucide aqui e seja bom para a defesa. É o seguinte, normalmente, quando a gente tem jogos do Sub-17, eles são jogos na sequência, tem jogo do Sub-15 também. Nesse caso aqui, esse jogo ele foi na sequência de algum ou não? Não teve nenhum outro jogo nesse dia? Ah, tá. Então, tudo bem. Não, a minha pergunta ia ser se o sistema tinha funcionado na outra partida. Aí fazia sentido, eventualmente, a absolvição. Tá bom, obrigado. Se fosse a casadinha do Sub-11 e Sub-13 também. Tentei, viu? Tentei ser mais
probo aqui possível. Tá bom. Então vamos à defesa. De maneira bem sucinta, um caso de força maior, não se sabe explicar o motivo pelo qual o sistema de som parou. Se deu preferência à entrada dos times, ao início da partida, no horário correto, à execução do hino, que seria intempestivo ali, já com o cronômetro rolando. O som foi prontamente arrumado, o sistema voltou a funcionar e novas atualizações e manutenções vão ser feitas na Arena Ibrachina para evitar qualquer tipo de problema. A entidade ela é primária nesse sentido. O senhor Fábio veio que atestou, ele é operador da Arena, trabalha com o pessoal do Ibrachina desde o início do projeto, nunca tinha acontecido algo nesse sentido. E o operador de som, que infelizmente não pôde vir por conta justamente de ser de uma empresa terceirizada e estar prestando serviço, foi bastante claro quando conversado com ele e solícito na apresentação da declaração, de que não sabe a causa do som, que foi efetivamente ali uma situação atípica. Por conta disso, por ter prestado todas as formas de se evitar qualquer tipo de problema com o som funcionando antes, essa defesa pleiteia pela absolvição do clube, mas caso esse não seja o entendimento, que seja aplicada a sanção mais branda do artigo 191, inciso 3, considerando todas as atenuantes cabíveis e aplicáveis. Obrigada. Doutora, muito obrigada pela defesa, parabéns. Muito obrigado, senhor Fábio. Vossa Excelência está apto ao voto? Sim, senhor presidente. Parabenizar a doutora Helena, sempre muito bem-vinda aqui. Só vou dar uma olhada aqui no 191 rapidinho. Só esse instantinho, por favor. Bom, senhor presidente, aqui na realidade é uma... Nem vejo uma violação de regulamento, mas uma violação da lei federal que estabelece que tem que tocar o hino antes. Eu não sei se há no regulamento, pelo menos eu não encontrei nenhuma da menção, não só da música, como também do hino. Então, não houve atraso, não vejo nenhum tipo de problema com relação ao espetáculo. Se a gente vai efetivamente ver descumprimento à lei federal, há outros descumprimentos que eu já mencionei aqui, como cânticos durante o hino, desrespeito a essa coisa. Então, se não há para um, também não há para outro. Eu aplico a pena de advertência, que eu acho irrelevante. Doutor Eduardo? Acompanhe. Eu vou acompanhar também a advertência por unanimidade, então o clube foi advertido. Muito obrigado, doutor. Até a próxima. Obrigado. Eu queria cumprimentar aqui todos os meus colegas auditores, que eu acho que o voto foi muito bem feito e foi feita uma diferenciação entre os casos em que simplesmente não há defesa, não há explicação, não há nada. Então, queria cumprimentá-los, acho que o voto foi coeso e muito bem feito por todos. Parabéns. A defesa também, claro. Próximo processo preferência, processo 746, Grêmio do Esportivo São Carlense, Vila Operária Clube Esporte Mariano. Doutor Eduardo Berol da Costa é nosso auditor relator. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor defensor. Processo 746/2023. Qual o nome do senhor mesmo? Rodrigo. Tá bom. Paulista Sub-23, Grêmio São Carlense 1, Vossen 0, partida realizada no dia 5 de agosto. Não é o 746? 746, é esse aí, não é? É esse aqui, né? É esse jogo. É o apelido, né? É. É a abreviatura. Perdão. Denunciado o treinador da equipe do Vossen, senhor José Carlos Cordeiro Alves. De acordo com a denúncia, foi denunciado o infrator José Carlos Cordeiro Alves, com base no artigo 250. Segundo o relato do árbitro, foi expulso com cartão vermelho direto por, após receber a advertência por reclamação, me dirigir as seguintes palavras: começa logo esse jogo, vai tomar no seu cu. Após ser expulso, referido treinador segurou o órgão genital com a mão e me disse as seguintes palavras: aqui para você, seu filho da puta.
Após isso, conversou com um atleta da sua equipe e deixou os arredores do campo de jogo, indo para o seu vestiário. Com base nisso, houve a denúncia embasada pelo artigo 258, parágrafo 2º do CBJD. O treinador denunciado não possui antecedentes. Esse é o relatório. Só para retificar, é 258, né, a denúncia? 258. Ah, eu entendi 250, então eu entendi errado. 258. Não, claro. Tá. Nós temos aí o técnico. Por favor, sentar aqui. Pode sentar e pegar o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Eduardo, está à disposição de Vossa Excelência. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor pode relatar o que efetivamente aconteceu, o momento que aconteceu? Por favor. Só queria dar um adendo em relação, a priori, em relação à minha pessoa. Eu sou ex-atleta de futebol. A minha carreira se resumiu em 20 anos de profissão. Eu nunca não fui expulso de algum jogo. Não tenho antecedente nenhum. E em relação ao jogo contra o São Carlense, vem se acarretar em alguns momentos da semana. Nós tivemos um jogo contra o América, lá em São José do Rio Preto, aonde a gente estava ganhando o jogo de 2-1 e a gente, ao meu ver, não só ao meu ver, de outras, foi até comunicado da Federação Paulista em relação à arbitragem. Teve um gol, ao ver da gente, foi ilegal. E no meio de semana, na quarta-feira, o jogo contra a União Barbarense, que teve 2 pênaltis muito claros, também foi comunicado à Federação Paulista. E foi lance que não tem como errar, um lance de jogo daquele. E após esses jogos eu tive alguns problemas pelo WhatsApp, algumas pessoas me ameaçaram, inclusive tem até um BO em relação a isso, né? E após o jogo contra o União Barbarense, aconteceu realmente esse caso, mas as palavras direcionadas foram para o meu atleta, o Rondinelli, onde eu coloquei ele dentro da partida, e naquele momento onde aconteceu uma briga generalizada no sentido de uma falta na lateral, e eu me prontifiquei a falar essas palavras para ele, para o Rondinelli. E em relação ao árbitro, eu tive esse ato falho, mas as palavras foram direcionadas para o atleta, não para ele, né? Então foi uma semana muito tumultuada. Eu acho que a gente tem que assumir os erros da gente, né? Mas como eu te frisei antes, foi uma semana muito difícil e a maior perda minha foi o meu trabalho que eu perdi, né? Pelos resultados que não vinham acontecendo, onde a equipe do Vosso estava 17 jogos invicto dentro da competição. Então a gente vinha numa crescente dentro da competição, né? Em busca do objetivo maior da cidade, porque esse ano foi um diferencial lá com os empresários, a prefeitura estava nos ajudando. Então, a carga para a gente nessas divisões é muito difícil, que eu já trabalho nela há muito tempo, tenho alguns acessos dentro dela. É muito difícil porque a gente tem que ser treinador, gerente de futebol, a gente tem que passar por um processo muito difícil. Então, não é só a questão do treinador em si, no dia a dia e nos jogos. E ocorreu exatamente essas questões, mas as outras ofensas não foi direcionada ao árbitro, foi direcionada ao meu atleta. Agora, aconteceu o erro falha, como já no futebol mundial já aconteceu com o Simeone, com o Luiz Felipe Scolari, até com o próprio Cristiano Ronaldo, aconteceu esse erro falho. Depois do jogo, eu fui até me pedir desculpa para o árbitro, mas eu não tive essa oportunidade, porque você, após o jogo, após uma expulsão dessa, você não pode comunicar com o árbitro. E, infelizmente, aconteceu e eu estou aqui para ser julgado. E em que momento foi isso aí? Foi o momento 41 do jogo. Do primeiro tempo? Não, do segundo Do tempo. segundo tempo. Já estava no final. Era um jogo onde teve 12 cartões amarelos. O árbitro, ao meu ver, perdeu totalmente o jogo, né, da mão dele, né, saiu um pouco, porque era um jogo onde se estava brigando para ter uma colocação maior dentro da classificação, né? E a gente vinha de uma 17 partidas invicta aí. A gente já tinha perdido o jogo de quarta-feira, ao meu ver, que foram 2 pênaltis muito claros para a gente, e a gente vinha de uma derrota. Então, isso tudo foi agregando para que isso acontecesse no jogo. Eu sei que foi um ato falho, mas infelizmente aconteceu. Mas não ficou claro para mim, desculpa, senhor Não. José.
O senhor disse que xingou o seu atleta, mas disse que cometeu um ato falho em relação à arbitragem. Eu preciso saber exatamente o que o ato senhor falho disse. para o atleta. Não, para o árbitro. Tá. Eu preciso saber exatamente a verdade. O que o senhor disse para o árbitro? Porque o senhor falava, cometi um ato falho, mas xinguei o atleta, não ficou claro para mim. Eu xinguei o atleta, é o seguinte, quando eu coloquei ele em jogo, eu mandei ele ficar centralizado, porque ele tinha que manter duas linhas de quatro, uma linha de quatro lá na frente, né, porque a gente estava perdendo o jogo. E ele veio, teve uma confusão generalizada no lado do gramado lá, e eu chamei ele, ó, seu filho da puta. Essas palavras Do atleta. do atleta. E Ah. o árbitro estava do meu lado, ele estava do meu lado, ele colocou o cartão amarelo para mim, e logo após eu falei para ele, mas eu não estou falando para o senhor, você está falando para mim. E ele me deu o vermelho, e eu simplesmente coloquei a mão aqui no ovo genital, e mais nada. Mas se referindo ao árbitro. Ao árbitro, Tá. e foi o meu erro falho. Entendi, porque na súmula o árbitro disse que todos os Não. xingamentos foram para ele. E o senhor aqui diz que os primeiros Foi para foram o para o atleta. atleta e depois, após a expulsão, o senhor fez a menção do sinal. Exatamente. Entendi, Exatamente. doutor Marco. Perguntar, obrigado, boa tarde, senhor José Carlos, obrigado pelo comparecimento. É só para perguntar, porque a frase aqui, ó, começa logo esse jogo, vai tomar no seu cu. Porque o começa logo esse jogo induz que seja para o árbitro, não para o atleta, né? Por essas palavras? Exatamente. Eu falei para ele começar o jogo, por quê? Porque estava um jogo, a partir do momento que o São Carlos fez 1-0, o jogo ele estava sendo parado a todo momento, entendeu? A todo momento ele estava sendo parado. E eu falei para ele, começa o jogo. E aí o Rondinelli, esse meu atacante, ele estava vindo em minha direção, e eu preferi essas palavras para ele. E deu a entender que foi para o árbitro, não foi para o árbitro, foi para o meu atleta. E logo em seguida ele deu o amarelo e eu falei para ele, não foi isso que eu falei para você, eu falei para ele e em seguida ele me deu. Entendi. Tudo sim, obrigado. Tem mais, presidente. Satisfeito. Não? Tem pergunta? Vamos lá. Senhor Zé, só para deixar claro aqui, desde quando o senhor é técnico? Já faz uns 17 anos, mais ou menos. Na sua carreira, quantas vezes o senhor foi expulso? Uma única vez, Antes dessa? antes dessa. Como Que ano? técnico. Como É. técnico? 2017. Não, sem mais silêncio. Nenhuma pergunta, a procuradora também quer se manifestar. Então nós podemos iniciar a defesa. Obrigado, viu? A defesa já começa aqui, eu vou fazer meu pleito, que é pela absolvição, até com base no depoimento aqui prestado pelo denunciado, que de fato assume que ele cometeu um ato falho de fazer o gesto em direção ao árbitro, mas temos que analisar todo o contexto de estresse de uma partida extremamente pegada, como tá na súmula, são 11 cartões amarelos, então assim, já mostra que o clima não estava fácil de se lidar, veio de uma semana extremamente difícil para o time do Vossen, como foi relatado, com vários problemas no sentido que a agremiação entendeu em relação à arbitragem, e ainda pior que o denunciado já estava sofrendo ameaças de torcedores, que inclusive foi juntado aos autos um boletim de ocorrência que ele fez contra um torcedor, que inclusive depois dos fatos do jogo aqui, o denunciado teve que chegar num acordo com o clube para sair. O denunciado ele se encontra no momento desempregado muito pelo que aconteceu no jogo em questão. Ou seja, ele já sofreu a punição máxima, que é perder seu emprego. Qualquer punição que a gente venha aplicar agora já não vai ter mais a eficácia, porque ele não está mais na competição. Então, por isso que a defesa pleiteia primariamente pela absolvição. Caso não seja entendimento de vossas excelências, a gente pleiteia pela condenação na pena mínima de um jogo, convertido em advertência, visto que não é corriqueiro do denunciado praticar qualquer ato de expulsão, tanto que fazem 6 anos da última expulsão dele como treinador, numa carreira de mais de 20 anos. É o que pleiteia a defesa. Obrigado, doutora. Parabéns pela defesa. O doutor Eduardo está apto ao voto? Analisando o caso, é um caso complexo, né? Há, de fato, na juntada dos autos, um boletim de ocorrência, de autoria conhecida de quem efetivamente o ameaçou.
houve explicação, respeito até ao que por ele foi alegado, porém o gesto executado durante a partida, em que pese toda a situação, é um gesto um tanto ofensivo. Então, considerando os termos da defesa, considerando a presença do treinador, o meu entendimento é pela punição de 2 partidas. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Marcos. Presidente, eu vou acompanhar o voto do relator. Eu também entendo e compreendo aqui o treinador, realmente é um treinador que foi poucas vezes expulso, compareceu aqui ao tribunal para dar a versão dos fatos, teve o apoio da defesa, aí, a defesa técnica, mas realmente eu vou acompanhar também por unanimidade o voto do relator, haja vista o desrespeito pelo gesto em si, né? É um gesto considerado grave, né? Mais num estádio, né? Provavelmente devia ter torcida. E ele mesmo reconhece o ato falho e é isso, tá bom? Então, 2 partidas para o senhor José Roberto. Obrigado, excelência. Obrigado a todos. Então vamos prosseguir para qual é o processo? 748. É o último, né? O último da pauta. Né? Agora, ele está desempregado, né? Então, não sei qual foi o artigo. Sete quatro oito Muito obrigado. Processo 748/2023, Paulista Sub-20, Ituano e Grêmio Novo Horizontino. São denunciados o atleta profissional Vinícius Pós Vilas Boas e a agremiação, ambos do Ituano. Certo. Segundo a denúncia, foi denunciado o atleta Vinícius Pós, com base no artigo 250, relato do árbitro, por calçar por trás de forma temerária o tornozelo direito do seu adversário número 11, senhor Luiz Otávio Maria, da equipe Grêmio Novo Horizontino. Sendo assim, foi advertido com o 2º cartão amarelo. Informo também que o atleta atingido não precisou de atendimento médico, permanecendo em campo. Diante disso, houve a denúncia com base no artigo 250. Com relação à agremiação, consta na súmula e relatório de arbitragem que a equipe mandante do Ituano deixou de cumprir regras da competição conforme relatado pelo árbitro,
Informo que no momento de protocolo de entrada, o hino nacional foi executado sem que houvesse a bandeira do Brasil. Informo que a placa de substituição apresentou problemas durante o procedimento do terceiro ato de substituição da equipe do Ituano Futebol Clube, não sendo possível utilizar a mesma de forma correta. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 191, inciso 3º do CBJD. O atleta não possui, a agremiação não possui antecedentes e o atleta também da mesma forma. Foi apresentada a defesa pelo clube, que de forma sintética diz o seguinte: trata-se de denúncia contra o Ituano com base no artigo 191 do CBJD e contra o atleta Vinícius Pós Vilas Boas com base no artigo 250. Há uma indicação aqui com relação à primariedade, daí cita a denúncia feita contra o atleta Vinícius Pós. Há inclusive a indicação de um vídeo. Podemos assistir o vídeo? Note-se que foi um lance de disputa de bola sem maiores gravidades. Eu também. Nem sabia que existia esse campeonato. Não. Não menos importante, vale destacar que a própria súmula relata que o atleta não precisou de atendimento médico. Razão pela qual se pleiteia a absolvição. Entretanto, caso essa egrégia comissão entenda pela aplicação de qualquer penalidade, que é demitido apenas para debater, deverá ser considerada a primariedade, bem como a pequeníssima gravidade suposta, devendo ser aplicada apenas a penalidade de advertência. Da denúncia contra o Ituano. O Ituano foi denunciado com base no artigo 191. Com respeito a esse, o Ituano reconhece que, de fato, aconteceram as falhas apontadas na súmula. Ou seja, realmente não foi possível hastear a bandeira do Brasil no momento da execução por problemas operacionais. O mesmo ocorreu com a placa de substituição. Diante disso, ele protesta pela aplicação da pena de advertência. Entretanto, caso essa egrégia comissão disciplinar entenda pela aplicação de penalidade pecuniária, requer que seja essa fixada em seu patamar mínimo. Os dois não têm, né, antecedentes, né? Só para me lembrar, nenhum nem outro. Certo. Então, esse foi a defesa. Posso partir para... Com relação ao atleta, segundo cartão amarelo, um lance que não houve nenhuma... um lance de disputa de bola, porém já um pouco mais acentuado do que o normal. Em razão de segundo amarelo, aplico a pena mínima convertida em advertência. Com relação à equipe do Ituano, a placa de advertência, a placa de substituição, estava funcionando corretamente, não há o que ser feito quando ocorre um... Agora, com relação à entrada do hino sem a bandeira do Brasil, né, deveria ser visto anteriormente, né? Haveria a possibilidade de conseguir um mastro, alguma coisa assim, uma troca de uma bandeira, sei, não haveria. Então, nesse caso, diante disso, eu aplico a pena de R$300 ao clube em razão do artigo 191. Esse é o voto. Obrigado. Doutor Marcos. Senhor presidente, eu vou aplicar a pena... Eu não posso fugir do que eu falei no último julgamento, aplicar a pena mínima convertida em advertência, que é o que eu apliquei no outro, pela falta de tocar o hino, a bandeira, a mesma coisa. Bom, eu vou, em relação ao atleta,
O voto do relator. Eu acompanho também, voto do relator, advertência segundo amarela. Eu vou acompanhar também o voto do revisor, advertência para o clube, por maioria último. Então vamos lá, 737. Vai processo 737, 2023, Paulista Sub-11, Associação Atlética Flamengo de Guarulhos contra a equipe do Colorado Caieiras. Denunciada a equipe da Associação Atlética Flamengo, agremiação atrasos na partida. De acordo com a denúncia, narra a súmula da partida, em que a equipe denunciada deu causa a um atraso de 20 minutos para o início em razão da ausência de policiamento. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 206 do CBJD. A multa aplicada da tabela aqui do tribunal indica o valor de R$ 150 para categorias de base. Diante disso, a Procuradoria pleiteia a condenação de R$ 3.000. A Associação Atlética Flamengo, ela tem vários antecedentes, inclusive com base pela aplicação do artigo 206. Vou ver aqui se a defesa dos fatos, o árbitro da partida informa que houve atraso em decorrência do narrado. A Procuradoria denunciou, com base no artigo, questão pacificada pela súmula vinculante 1/2014, a uniformizar as decisões acerca da matéria, bem como a entendimento pacificado com relação ao valor da multa em razão de atraso, constantes em tabela divulgada. Ocorre que os fatos descritos necessitam ser devidamente o atraso da partida causado por atraso de policiamento. Conforme exposto em súmula, houve atraso de 20 minutos. Importante destacar que esta associação fez a devida solicitação de policiamento para a Guarda Civil Municipal, através do procedimento requerido pelo município de Guarulhos, qual seja o e-mail em 4 de maio. Que dia foi a partida? 6 de agosto. Só dar uma olhadinha aqui. Durante os jogos da categoria Sub-11 e Sub-13. Aqui não dá para saber se deveria de ser um pouco mais. Infelizmente, por mais que o clube faça todas as cobranças, reuniões com o setor de segurança, pública competente acerca da segurança pública competente acerca da necessidade de início das partidas dentro do horário estipulado em regulamento, foge de seu alcance o efetivo cumprimento. Evidente, não deu causa ao atraso. Conclusão. Diante do exposto, requer a absolvição da Associação Atlética Flamengo, caso não seja esse, que sua condenação ocorra em quantia de no máximo R$ 500. Essa é a defesa. Há um anexo ao e-mail, porém não tem a indicação do que consta do anexo. Então é uma defesa um tanto quanto frágil aqui. Não dá para a gente aferir se efetivamente
está aqui constando ou não. Esse é o relatório. Posso partir para o voto? Doutor Brau, desculpa, só quero fazer uma consideração aqui, que é para destacar, só para ficar registrado em vídeo, até se eventualmente isso aqui subir, que é o seguinte, em que pese o e-mail relacionado aos autos, fato é que o e-mail é datado de maio, a partida ocorreu em 6 de agosto, então eu entendo, e a Procuradoria entende também, que seria necessário não só o print do e-mail, mas um print do anexo, para que verificássemos se a partida em questão era, que estamos debatendo nos autos ou não. Aqui, o que eles colacionam é um indício, mas que na concepção da Procuradoria não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da súmula. É isso. Obrigado, senhor relator, senhor presidente. Certo. Diante disso, entendo também, e acolhendo os argumentos da Procuradoria, entendo que a defesa aqui se demonstrou claudicante, em que pese ter demonstrado o requerimento para policiamento para as categorias sub-11 e sub-13, indica a existência de um anexo, porém não sabemos o que consta do seu anexo. Diante disso, e por se tratar de uma categoria sub-11, são 20 minutos, aplico a pena de 3.000, porém sem a dobra, uma vez que a associação atlética é reincidente. Esse é o meu voto. Marcos? Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto, também não vou dobrar. A gente teve um julgamento há uns dias atrás aqui que o árbitro mandou fechar o estádio, mandou fechar as portas do estádio. Categoria de base nem precisa de policiamento, pelo que eu saiba, salvo engano, né? Então, se a agremiação não vai ter torcida, não tem ninguém, fecha o estádio. Ninguém entra, acabou. Tem o jogo e não tem, porque o policiamento é só para proteção do público. Se não tem público, não há necessidade de policiamento. Então, só por esse problema por essa questão que eu vou acompanhar os 3.000 e não vou dobrar. Ok, acompanho também. Unanimidade.